O nosso bom dia a todos e todas, nesta manhã de domingo, em que aqui nos encontramos para o estudo de Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estamos trabalhando com o capítulo de número 28, Coletânea de Preces. Vamos passar imediatamente para a nossa preparação para iniciar o nosso trabalho. Escolhemos do próprio capítulo, na prece dominical, o primeiro item que Kardec coloca e, com o auxílio dos espíritos superiores, faz análise. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequeno inseto até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que te não reconhece nas tuas obras, orgulhoso aquele que te não glorifica e ingrato aquele que te não rende graças. Façamos a nossa prece. Elevando a Deus nosso Pai, o nosso pensamento e o nosso coração, pedindo, Senhor, as tuas bênçãos. Envolva-nos, Senhor, em vibrações de muita luz. Que nestes momentos que aqui nos encontramos, saibamos aproveitar ao máximo as lições desta manhã, entendendo este capítulo, a necessidade desta conexão contigo, Deus de infinito amor e bondade. Que possamos, então, receber estas orientações e também, enquanto conectados aqui, neste momento, possamos receber aquilo que necessitamos. Com a permissão do mundo maior, daquele que coordena este trabalho todos os domingos no mundo espiritual, pedimos licença para dar mesmo para iniciar. Que assim seja. Hoje, então, nós temos para trabalhar com este capítulo nosso companheiro Marcelo Rosa, que é trabalhador da Sociedade Espírita Allan Kardec, atuando nas áreas da divulgação, estudo e mediunidade. Com a palavra, então, nosso companheiro. Queridas irmãs, queridos irmãos, bom dia a todos. Que a paz de nosso Senhor seja sempre em nossos corações. Dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós hoje chegamos no capítulo final, o capítulo 28, a coletânea de preces espíritas, a célebre coletânea de orações e de preces, que nós, os espíritas em particular, deveríamos ler e reler com muito mais frequência, senão diariamente e permanentemente. A coletânea de preces, e que nos leva imediatamente a uma indagação. Afinal, o que é exatamente a prece? Pergunta formulada na obra O Cavaleiro de Nimier, pelo Espírito Charles, psicografia de Ivone do Amaral Pereira. E ali eles dizem: a prece é uma irradiação protetora que nasce do coração amoroso, sobe até Deus em súplicas veementes e desce em benefícios até o ser por quem se pede ou a quem se deseja proteger. É um frêmito de amor sublime que se expande, toca o infinito, transfunde-se de bênçãos, ornamenta-se de virtudes celestes e derrama-se em eflúvios sobre aquele que sofre. A prece é o amor que beija o sofrimento e o consola,
É a caridade que envolve o infortúnio e reanima o sofredor, retemperando-lhe as energias. A prece, a coletânea de preces espíritas, o nosso tema de hoje. Enquanto nós pensamos um pouco sobre isso, e para dar início ao nosso estudo, Allan Kardec, o ínclito codificador da doutrina espírita, não poderia terminar de maneira melhor o estudo moral do Evangelho segundo o Espiritismo, senão pelo estudo da prece, da oração. Por isso que os 2 capítulos finais, o 27 anterior, Pedi e obtereis, todo ele dedicado ao estudo dos mecanismos da prece, do seu significado, da sua urgência. E agora o capítulo 28, que nos traz um verdadeiro roteiro de luz, um roteiro de pacificação e de harmonização, um roteiro de autotransformação, um roteiro para a nossa própria felicidade. A coletânea de preces. Mas logo no início, Kardec nos traz uma advertência. Ele nos diz que, segundo os benfeitores amigos, a forma da oração, da prece, não significa absolutamente nada. O que importa, efetivamente, é a nossa intenção. Ora, isso nos lembra imediatamente 2 questões fundamentais do Livro dos Espíritos. No capítulo 2, da 3ª parte do estudo das leis morais, a lei de adoração. Oportunamente indagara o codificador na questão 658. Agrada a Deus a prece? Será que o móvel da oração efetivamente corresponde à vontade divina? Será que a oração está de acordo com as soberanas leis? Ou se trata apenas de um ato de misticismo, um ato atávico, uma ingenuidade, como alguns imaginam? E os benfeitores são claros e dizem: a prece é sempre agradável a Deus, em qualquer circunstância, em qualquer momento. Mas, eles dizem, quando ditada pelo coração. Porque para ele, Deus, a intenção é tudo. Portanto, não importa aonde nós estamos orando. Se numa imensa catedral, numa sinagoga, se estamos orando na rua, se estamos orando com a multidão, ou se estamos no silêncio do pensamento. O que importa é a nossa sinceridade. O que importa é a nossa espontaneidade, para que ela seja agradável, no sentido que ela possa produzir os resultados melhores de que tanto necessitamos. Ora, não é outro motivo pelo qual, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, na parte central do Sermão da Montanha, no coração do Sermão da Montanha, Jesus dirá: quando fordes orar, não vos assemelheis aos hipócritas, que oram de pé nas sinagogas, que oram no cruzamento das grandes avenidas para serem vistos, aplaudidos pelos homens. Amém vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Não de Jesus. Quando fordes orar, quando fores realmente orar, entrai para o vosso quarto íntimo, fechai a porta e, em segredo, orai ao Pai. E em segredo sereis recompensados. Portanto, de Jesus, quando fordes orar, não vos preocupeis com certas reproduções, não vos preocupeis com a multiplicidade, com o excesso das palavras, como fazem os gentios, porque acreditam que assim serão atendidos. Não.
vosso Pai Celestial sabe o que tendes de necessidade, muito antes que lhe o peçais. Na questão seguinte, questão 659, Kardec vai então indagar. Qual o caráter geral da prece? Qual é o seu verdadeiro significado? Qual é o seu objetivo? E os benfeitores são claros e dizem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. É uma aproximação divina, é um diálogo. A prece, portanto, meus irmãos, é uma ponte de luz, é um elevador ascensional, vibratório, psíquico, espiritual, que aproxima a criatura do próprio Criador. Aproxima a imperfeição humana da perfectibilidade máxima. Aproxima a nossa ignorância, a sombra, as vielas escuras em que nos demoramos da luz imarcessível da verdade cósmica e universal. Portanto, é algo tão extraordinário, tão difícil de ser colocado em palavras humanas. Por isso que só pode, efetivamente, ser sentido no ádito do nosso coração. Kardec, na sequência, vai nos apresentar na coletânea de preces. Elas estarão divididas em 5 grandes grupos, com os seus respectivos subgrupos. Um total de 84 itens, que naturalmente pelo tempo é impossível passar por todos eles. Vamos fazer referência a alguns no sabor da emoção. Mas importa considerar que antes de cada uma dessas preces, Kardec vai fazer uma introdução, um preâmbulo, que é uma verdadeira síntese, um verdadeiro resumo dos postulados doutrinários. A tal ponto que se alguém nunca houvera lido obra nenhuma da codificação espírita, mas se dispusesse a ler na íntegra o capítulo 28, teria uma extraordinária visão panorâmica dos princípios doutrinários. E assim deveria ser, para que ali nós pudéssemos renovar o nosso conhecimento e as nossas reflexões sobre a busca da perfectibilidade, do significado da nossa existência física, do motivo pelo qual passamos por tantas dificuldades, dos nossos sofrimentos, das provações, das expiações humanas. Ali nós vamos lembrar da lei da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, da influência, sim, do mundo espiritual sobre o mundo físico, para que, à luz deste conhecimento, possamos não apenas ampliar a nossa fé raciocinada, mas possamos utilizar do exercício oracional com mais lucidez, com mais objetividade, não apenas para exarar o que temos de necessidade, mas para silenciar a acústica do coração e ouvir a resposta da providência divina. O primeiro item, o primeiro grupo, Kardec vai chamar as preces gerais. As preces que têm um caráter mais universal. E a pedido dos benfeitores, ele vai começar exatamente pela oração dominical, como foi lida a parte inicial na nossa preparação. Por quê? Porque oportunamente pediram os discípulos: Senhor, se Deus nos conhece e sabe das nossas verdadeiras necessidades, por que se há então de lhe rogar? Como dizer-lhe todos os ditos da alma: Senhor, ensina-nos a orar.
E em resposta, nosso Senhor Jesus Cristo vai proferir os 7 versos mais harmônicos, mais perfeitos, que os humanos ouvidos jamais escutamos, proferindo a inesquecível oração dominical. Allan Kardec nos diz que ela, na sua síntese genial, ela espelha todos os nossos deveres e obrigações para com Deus, nosso Pai, para com o próximo, para com os nossos inimigos e para com nós mesmos. O problema, meus irmãos, é que a oração dominical, por ser uma síntese, às vezes nós a memorizamos, a repetimos, balbuciando as palavras, sem refletir o seu profundo significado. E aqui nós vamos, a exemplo de Kardec, excursionar por cada um dos 7 versos. Começando pela abertura, quando Jesus nos diz: Pai nosso, que estás no céu, santificado, glorificado, louvado seja sempre o vosso nome. Uma exaltação ao Altíssimo, uma ode ao Pai Criador, primordial e amado, ao extraordinário Autor da vida e das nossas vidas, ao incomparável Pai de tudo e de todos, o Pai universal, o Pai do macrocosmos e do microcosmos, o Pai de toda a escala zoológica, de todos os seres sencientes no tempo e no espaço. O Pai da vida física, da vida espiritual, o hálito divino, a providência divina. O Pai, que tem não apenas o simbolismo da criação, mas como nós sabemos, os pais na terra têm como missão a educação dos filhos. Qual não será o papel do Pai divino, do Pai soberanamente justo e bom, senão a nossa educação, a nossa iluminação, a nossa própria transformação. O Pai que está sempre movimentando as nossas consciências para que possamos nos levantar, despertar e finalmente, com coragem, caminharmos em sua direção. Esse movimento imanente e inerente da criatura em direção ao Criador, o deltropismo. O Pai, que está no céu, mas está também em toda parte, está em toda a natureza, está em nossos irmãos, está também dentro de cada um de nós. Porque Deus é amor, disse também Jesus, e o amor é a alma do universo. O amor fala simultaneamente da nossa sagrada origem e da nossa nobre destinação. Pai de todos significa que não há motivo para o nosso sectarismo, para os nossos preconceitos, para as nossas polarizações infantis, imaturas. Porque se existe um Pai único, todos nós, apesar das desigualdades, apesar das nossas dificuldades de percepção e de sensibilidade, somos todos irmãos em humanidade. Pai soberano, venha a nós. Depois de Jesus, venha a nós o vosso reino. Divisam-se, finalmente, as construções do mundo espiritual. Graças à doutrina espírita, o mundo espiritual está mais próximo de nós. Já temos agora informações, conhecimento para produzir reflexões profundas, para imantar as nossas melhores ilações, para reclassificar finalmente as nossas prioridades, para que possa se diluir na sombra dos tempos o homem velho, preconceituoso, egoísta e orgulhoso em que ainda estamos calcificados. Por isso, venha, Pai, o vosso reino.
venha finalmente para nos encontrar. Esse reino magnânimo e imarcessível de justiça, de amor e de caridade. Para que nós possamos nos libertar da ilusão do reino dos homens. Para que possamos nos libertar da ilusão do reino do aqui e agora. Do imediatismo, do materialismo, do consumismo, dos nossos artificialismos. Venha o teu reino, Pai, para que não nos esqueçamos da nossa verdadeira natureza espiritual. Venha, Pai, porque precisamos de Ti. Venha, porque Deus tem pressa. Deus tem pressa que nós possamos despertar. Deus tem pressa que nós possamos acordar. Deus tem pressa que possamos abrir os nossos corações e permitir que o hálito divino, em nos alcançando, nos vitalize, nos apacente e finalmente possa nos acompanhar. Na sequência, diz então Jesus: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, o pão diário. O pão que representa a nossa sustentação. Quando nós nos lembramos da pirâmide das necessidades humanas, propostas inicialmente pelo sociólogo americano Maslow, nós sabemos que a base são as necessidades fundamentais, essenciais. E uma delas é a alimentação. É impossível pensar em cumprir com os nossos deveres e obrigações se nós não estivermos minimamente alimentados, dessedentados. Mas de que pão exatamente Jesus está falando? Porque oportunamente ele disse também, nem só de pão vive o homem. Disse também no próprio Sermão da Montanha: não vos preocupeis com o que vamos vestir, não vos preocupeis com o que vamos comer, porque o Pai sabe que tendes necessidade de tudo isso. Buscai antes o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Portanto, vamos pedir o pão da sabedoria. Vamos pedir, sim, o pão da bondade, que tanto necessitamos em nossas relações. Vamos pedir o pão da luz, para desassombrar os nossos pensamentos. Vamos pedir esse pão divino, porque ele tem escasseado em nossos corações por muito e muito tempo. Vamos pedir esse pão que é imperecível, porque aquele que se alimenta do pão do Evangelho, do pão da palavra lustral, da água redentora, nunca mais sentirá sede, nunca mais ficará faminto. Então, na sequência, Jesus faz duas orações referentes ao perdão, referente à misericórdia, mostrando da sua relevância, da sua urgência, da sua importância. Pai, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pai, perdoa também as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam. Disse-nos Jesus: eu não quero sacrifícios, eu não vos peço oblatas, misericórdia eu quero. O perdão, perdoar 70 vezes 7, cada uma das ofensas, cada um dos nossos irmãos, perdoar tantas e quantas vezes sejam necessários, não porque o outro mereça ser perdoado, mas porque eu mereço a felicidade, eu mereço a paz no meu coração. Perdoar. Disse-nos Jesus: quando fordes orar, quando fordes colocar a vossa oferenda no altar, mas
te lembrares que contra ti tem algo teu irmão, deixa a oferenda e vai depressa reconciliar-te com teu irmão enquanto estás a caminho com ele, enquanto é possível, enquanto é viável, enquanto ele está acessível, para que não te aconteça algo pior, para que não sejas entregues ao oficial de justiça que te levará ao juiz, serás colocado na prisão e daí não saireis até pagardes o último quadrante. Perdoar, para que o nosso coração seja pacificado, para que o mal dos maus não nos faça mal, tornando-nos igualmente maus. Perdoar, mas não apenas aquele que nos é estranho, não apenas perdoar aquele estranho que eventualmente nos constrangeu na rua, que de alguma maneira nos prejudicou na vida de relação. Perdoar especialmente aqueles que estão próximos de nós. Perdoar aqueles que às vezes são ingratos conosco. Perdoar a invigilância. Perdoar a agressividade, a incompreensão, o descaso. Perdoar a invigilância das leviandades, das viciações e das paixões. Perdoar, não porque o outro mereça ser perdoado, mas porque nós merecemos pacificar o nosso coração. E depois, Jesus encerra dizendo: não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Livrar-nos do mal, para que não caiamos nas nossas tentações, nas nossas ciladas, nas armadilhas morais, nas surpresas, nem sempre agradáveis que a vida se nos oferece. Que tenhamos, portanto, um pouco mais de sabedoria para tomarmos as nossas decisões, para avaliar as consequências daquilo que vamos fazer ou daquilo que vamos deixar de fazer. Porque num primeiro momento, aquela situação pode ser extremamente agradável, pode produzir sensações que me agradam, mas qual será a consequência amanhã ou depois para a minha saúde? Qual será a consequência para a minha família, para o meu trabalho, para a sociedade, para o espírito imortal que somos? Essa passagem, meus irmãos, nos lembra também aquela célebre questão 909 do Livro dos Espíritos. Oportunamente indagou o codificador também. Poderia sempre o homem, o ser humano, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Será que é possível eu superar os meus vícios? Superar os meus conflitos, o meu medo, o meu constrangimento, os meus traumas, as minhas desinteligências? Será que isto está efetivamente em minhas mãos? E os benfeitores dizem: sim, absolutamente sim. Se não fora isso, nós não teríamos reencarnado. A reencarnação não faria nenhum sentido. É uma questão de lógica, é uma questão de bom senso. Mas dizem, e frequentemente, quase sempre, fazendo esforços muito insignificantes. Quase nada. O que vos falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços sinceros. Quantos dizem eu quero, mas o eu quero é só da boca para fora. Porque bem felizes ficam, que não seja como eu digo eu quero. Livra-nos, Pai, para que a gente não fique repetindo os mesmos erros, os mesmos vícios, as mesmas inclinações perniciosas por várias e várias reencarnações. Que, infelizmente, é o que nós mais gostamos de fazer. E termina Jesus dizendo, assim seja. Ou seja, cumpra-se a vontade do Pai, a obediência, a resignação, a vontade do Altíssimo.
Se um filho deve obediência moral aos seus pais, se o subordinado numa organização hierárquica deve obediência ao seu superior, qual não será, pergunta Allan Kardec, a obediência da criatura ao Pai, Criador primordial, a inteligência suprema do universo. Assim como um filho pequeno, pedindo a chave do carro para o pai, não receberá a chave do automóvel porque ele não tem condições, não tem conhecimento, não tem habilidades, seria um desastre, seria uma irresponsabilidade. Ainda que o filho chore, grite, ainda que o filho acuse o pai, porque o pai sabe das suas responsabilidades e sabe da responsabilidade pela educação do filho. Como disse Jesus, se vós que sois maus, se o filho lhe pedir um pão, não lhe dará uma pedra, se ele pedir um peixe, não lhe dará uma serpente, qual não será então a vontade do Pai? Obediência e resignação. Porque nem tudo que nós pedimos será atendido conforme nós pedimos, mas sim conforme as minhas reais necessidades. A oração dominical. Ainda nesse primeiro grupo, Kardec fala das orações pelos médiuns, ou seja, pelos trabalhadores, não apenas da seara espírita, mas a todos aqueles que se dedicam à caridade moral, a esta elevação da humanidade, elevando-se a si mesmo. Mas fala também da prece nas reuniões espíritas, ou seja, das reuniões coletivas. Porque também em Mateus está escrito, disse Jesus, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei com eles. A força da oração coletiva. Mas vejam, desde que haja a perfeita comunhão de ideias e de sentimentos. Porque do que adiantaria, meus irmãos, 100 pessoas ou mais reunidas em oração, mas completamente dissociadas, distraídas, apenas balbuciando maquinalmente, artificialmente determinadas palavras, mas completamente alheias de espírito e coração. Não, é necessário que haja esta sincronicidade, esta aproximação, esta unção, para que a prece coletiva ganhe contornos extraordinários. Como, por exemplo, o culto do Evangelho no lar, que nós deveríamos todos realizar pelo menos uma vez por semana, na intimidade doméstica, convidando de maneira fraternal a todos os membros da família, para que, em havendo esta união, o Evangelho no lar possa não apenas beneficiar a psicosfera da nossa casa, daqueles que ali estão, encarnados e desencarnados, mas eventualmente beneficiar a todo o prédio, a toda a rua, a força da oração coletiva. Depois, no segundo grupo, que é o mais extenso, Kardec fala de uma série de possibilidades da prece por nós mesmos. E nós gostaríamos de destacar a primeira, quando ele fala da oração pelo anjo da guarda, pelos espíritos protetores. O que sucede? Todos nós, sem exceção, temos sim um espírito guia, um espírito protetor, que nos acompanha a par e passo durante toda a nossa velejatura carnal. Não importa se eu sou o criminoso mais cruel da face da terra, se eu sou o espírito mais ignorante e revoltado, todos nós temos sim a figura do anjo da guarda. Um sábio benfeitor, que de regra nos conhece melhor do que nós mesmos, porque muitas vezes já nos acompanhou em várias reencarnações e já superou as problemáticas que hoje nos alcançam. Mas vejam, o anjo da guarda não é uma espécie de capataz que nos guarda. Ele não está ali
para me proteger contra tudo e contra todos, para me colocar numa espécie de redoma inquebrantável. Porque então, qual seria o significado da existência? É como o professor que fizesse a prova pelo aluno. Qual seria o mérito do aluno? Não, o anjo da guarda. Ele é para nós a figura de um consultor, de um sábio. Mas para que nós possamos nos beneficiar das suas orientações, do seu aconselhamento, precisamos não apenas nos dirigir a ele, mas guardar silêncio para ouvir a sua resposta. Porque é esta a sua missão. Aliás, a resposta da questão 910 do Livro dos Espíritos. Mas, além do anjo da guarda, Kardec vai dizer também que nós temos uma pleiade de benfeitores à nossa disposição. Começando com os nossos espíritos protetores. Porque, ainda que aqui na Terra nós tivéssemos a família mais numerosa possível, nós temos no plano espiritual uma família infinitamente maior. A nossa constelação familiar espiritual. Formada não apenas por aqueles que já nos precederam no retorno à pátria espiritual, os entes queridos, os amigos, aqueles que nos são caros ao coração, mas o conjunto de todas as relações de afetividade que sinceramente desenvolvemos ao longo das multifárias existências. E que, embora hoje eu não possa recordar, eles não esqueceram de nós. E continuam vibrando em nosso benefício, trabalhando pelo nosso crescimento, pela nossa iluminação. E além de tudo isso, nós temos ainda, destaca Kardec, os espíritos simpáticos no bem. O que sucede? Vejam, estamos aqui numa casa espírita. E a frequentação de uma casa espírita estabelece a simpatia, a afetividade vibratória com os trabalhadores espirituais da casa. Como aqui, numa palestra doutrinária. Ao longo desses minutos, recebemos um tratamento vibratório, espiritual, magnético, que não somos sequer capazes de imaginar. Verdadeiras cirurgias espirituais estão aqui sendo realizadas em nosso benefício, alijando determinados pensamentos malsãos, retirando determinados conflitos, desarmando determinadas armadilhas, renovando os nossos ideais, fortalecendo a nossa fé, inspirando a esperança, animando o nosso psiquismo maior, iluminando a nossa casa mental. Para que ao sair, nós possamos sair muito mais leves do que quando aqui chegamos, luarizados, pacificados, abençoados. Ora, tudo isso para dizer, meus irmãos, que nós nunca estamos sozinhos, nunca estamos esquecidos. E existem espíritos inimagináveis, com recursos inapreciáveis, que estão à nossa disposição, pelo exercício da oração. No final desse item, Kardec destaca a prece à hora de dormir, que nós também podemos referir à hora de acordar, para agradecer aquilo que nos foi possível fazer, agradecer as oportunidades, agradecer as bênçãos, porque a oração, meus irmãos, não tem como objetivo apenas pedir, mas também louvar e agradecer. E as orações gratulatórias falam muito do nosso amadurecimento emocional, do nível consciencial em que nós nos encontramos. Porque as bênçãos que todos nós recebemos diariamente são incontáveis. Mas a hora de dormir é um momento especial. É um momento em que nós podemos também passar em revista o nosso dia a dia. O móvel das minhas ações morais. Analisando os meus sentimentos. A causa raiz de determinados comportamentos. Por que será que hoje de manhã eu discuti com a esposa
porque a temperatura do café não estava do meu agrado. Porque eu saí atrasado para o trabalho, perdi o controle no trânsito e comecei a discutir com uma certa ferocidade com o motorista que estava ao lado. Porque ao chegar no trabalho, eu tive aquela desinteligência com aquele colega com o qual eu não consigo me relacionar, para que a gente possa melhor nos conhecer. Mas alguns dirão, impossível, Marcelo, porque quando eu vou dormir, eu estou exausto, eu estou cansado, tu não sabes o trabalho que eu tenho dia a dia. Existem pessoas que quando vão orar de noite, o assim seja, já é do outro lado, já estão desdobrados. Não tem problema nenhum. Nós podemos transferir e fazer esse exercício de manhã ao acordar. Acordando talvez 15 minutos mais cedo. Porque é a oportunidade de nós trabalharmos o autoconhecimento. A oração da autoiluminação. A oração meditativa, que vai nos levar a reflexões para alcançarmos a chave do progresso moral. Não apenas para que a gente possa melhor se autoconhecer, mas autocontrolar-se. Eu ontem discuti no trânsito. Então hoje eu vou acordar mais cedo para pegar menos engarrafamento e evitar essas discussões. Eu ontem discuti com a esposa. Hoje eu vou fazer o café, vou agradar a ela e vou fazer o café do meu jeito. A gente precisa mudar, mudando, mas dando-se conta dos nossos erros, nos autocontrolando, para que nós possamos, assim, alcançar também a autotransformação. Depois, nós temos o terceiro grupo, que são as preces pelos outros, os outros que estão reencarnados. E ali chama a atenção que Kardec coloca 3 subgrupos de prece pelos nossos inimigos. É verdade que às vezes os espíritas me dizem, mas Marcelo, eu sou espírita, eu não tenho inimigos. Mas, às vezes, nós temos certas desinteligências, determinadas dificuldades de relacionamento, uma certa antipatia. Podemos enquadrar, sim, no grupo dos inimigos. Mas pessoas me dizem, eu não consigo sequer imaginar aquela pessoa, muito menos pronunciar o seu nome, mesmo numa oração. Então, está muito bem. Eu sempre digo a mesma coisa. Então, meus irmãos, vamos orar ao nosso anjo da guarda. Vamos pedir para o nosso benfeitor espiritual, que ele possa conversar com o anjo da guarda, daquela pessoa com a qual nós estamos com uma certa dificuldade, com uma desinteligência, com uma antipatia, com uma animosidade, para que através dessa conversação dos benfeitores amigos, eles possam produzir a harmonização que nós dois precisamos. Para que eles possam preparar as condições mesológicas, a psicosfera ideal, para que a pouco e pouco, estas percepções, esses antagonismos, estas anfractuosidades vibratórias, psíquicas, esses vieses cognitivos, destrutivos, possam ir sendo diluídos, elaborados. E vamos nos dar conta que às vezes era apenas um ruído de comunicação, era uma má interpretação. Não era tudo aquilo, não era como eu imaginava. Ele até faz coisas boas, ela até tem boas intenções. E, através desse exercício tão simples, e ao mesmo tempo tão extraordinário, tão poderoso, nós vamos construindo relações de pacificação. Porque aonde estava a solidão, vamos encontrando um pouco mais de solidariedade. Aonde estava a antipatia, vamos encontrando um pouco mais de simpatia, para que nós possamos ter um pouco mais de paz em nossas relações. Depois, nós temos ainda o grupo de preces pelos mortos. Os mortos no corpo físico, aqueles que já estão desenfaixados da matéria,
Porque a vida continua, porque nós somos imortais. E por esse motivo, diz Kardec, nós podemos e devemos sim orar pelos nossos entes queridos, levando a nossa palavra de carinho, a nossa saudade, não no sentido da desesperação, da inconformação, mas no sentido da alegria, da certeza de que a vida continua, de que eles nos escutam, de que eles podem sim ouvir as nossas orações, para que nós possamos confortar o nosso coração, mas confortar também o coração de todos eles. Mas existem 2 grupos que nós queríamos aqui destacar. O primeiro é o grupo dos suicidas. O suicídio hoje é uma verdadeira pandemia na face da Terra, especialmente nessa hora barôntica, nesse momento ciclópico da grande transição planetária que nós estamos vivendo hoje. Da metade final do século XX e no início do século XXI até hoje, a grande chaga das doenças psíquicas se chama a depressão. Segundo os especialistas, se todos os leitos hospitalares do mundo inteiro fossem colocados à disposição dos depressivos, faltaria leito hospitalar. A depressão, que começa com a melancolia, com a desesperança, com o desespero, com o desalento, e que leva, às vezes, ao suicídio. Mas o suicídio, meus irmãos, não resolve absolutamente nada. É a pior de todas as alternativas. É aquela que vai agravar a nossa situação de maneira indescritível. Porque amanhã ou depois o suicida vai despertar. E nós vemos isso toda semana nos grupos mediúnicos em que trabalhamos. E vai despertar com os mesmos conflitos que tinha antes, com as mesmas problemáticas morais, com os mesmos medos, com as mesmas angústias, e agravado agora pelas consequências negativas da violência que praticaram contra si mesmo. Em regiões espirituais muito dolorosas, que sequer podem ser descritas para não nos impressionar. Orar pelos suicidas. Orar para que as nossas melhores vibrações de saúde, de luz, de paz, de esperança, de harmonização e principalmente de misericórdia e de amor sejam colocadas nas mãos dos samaritanos e Nossa Senhora para o resgate desses nossos irmãos inditosos o mais breve possível. Para que se diluam também aqueles que aqui na Terra ainda alimentam, ainda comungam com a depressão, com a desesperança, com o desalento. Uma outra oração fundamental ali é a que está no resumo do item 75 e a oração no 76. A prece pelos espíritos endurecidos. Aqueles que estão calcificados no mal em que mergulharam. Às vezes, pela paixão, pelo poder, pelo dinheiro, pelo status, pela ostentação. Às vezes eles estão endurecidos pelo ódio, pela raiva, pelo desejo de vingança. Às vezes estão petrificados num determinado preconceito. Que as nossas orações possam acalmar os seus corações. Nós podemos e devemos orar pelos irmãos que estão em sofrimento. É nosso dever, é a nossa obrigação moral. Para que eles possam lembrar que muito mais importante do que esse ódio, que aquele preconceito, é o amor que eles deixaram para trás. Que eles possam ser recordados dos amores que os acompanham, anelando por uma oportunidade de se fazerem presentes, para que eles sejam novamente acolhidos, para que eles sejam novamente atendidos. E, no encerramento, no item 5, Kardec vai nos apresentar as chamadas preces especiais. A prece pelos doentes e pelos enfermos, não apenas no corpo físico, mas também os doentes do corpo mental, psicológico, do corpo espiritual. Todos os dias nós podemos orar pelos hospitais, pelas emergências superlotadas, pelas equipes de saúde, as equipes médicas,
que se desdobram heróica e estoicamente. Orar por aqueles que estão desencarnando as suas famílias, orar por aqueles que estão reencarnando sob ásperas expiações, levando as nossas vibrações terapêuticas. Porque tudo aquilo, meus irmãos, que nós desejamos ao outro, a nós mesmos, estamos também desejando. É impossível orar pela própria saúde sem orar pela saúde daqueles que estão mais enfraquecidos. A lei de ação e reação neutraliza essas orações visando a si mesmo, apenas. E, finalmente, a oração pelos obsediados e pelos obsessores. A grande pandemia espiritual que vivemos na Terra. A pandemia das obsessões, ou seja, das influências espirituais perniciosas. Ora, mas isso nos leva a perguntar, mas afinal, Marcelo, quem é o obsessor? O obsessor é nada mais, nada menos do que alguém exatamente como nós mesmos. E não poderia ser diferente. Como poderia alguém ser influenciado para um determinado vício se ele não tem nenhuma inclinação para aquele vício? Como alguém poderia ser influenciado à melancolia, à tristeza, se ele não tem esse viés? Como poderia alguém ser influenciado à leviandade, à ociosidade, à vulgaridade? Não. O obsessor é alguém que traz sintonia com o nosso coração, com o nosso pensamento. Orar pelos obsessores é, acima de tudo, orar pela nossa própria transformação. Dando-se conta que também ele é um necessitado. Também ele está em déficit, também ele está em desarmonia, também ele está à procura da luz. Orar pelos obsediados e pelos obsessores, para que nós tenhamos um pouco mais de resiliência, para que nós tenhamos um pouco mais de disciplina, para que nós tenhamos um pouco mais de coragem, e por que não dizer de alegria em nos transformarmos, transformando aqueles que estão nos influenciando, consequentemente, transformando também as nossas vidas. E para encerrar, meus irmãos, essas rápidas reflexões, gostaríamos de trazer uma bela página do célebre pensador, escritor, moralista cristão, Lev Tolstói. Certa feita, Tolstói disse que um sacerdote convidou um camponês para irem juntos orar. Mas o lavrador que se encontrava na gleba disse: impossível, porque eu preciso arar a terra. O ministro da fé religiosa obtemperou sobre aquela resposta e disse: fazes bem, porque arar é também orar. Arar significa trabalhar. O trabalho significa as nossas atividades úteis. Isso significa o conceito de vida de oração, que o Espírito André Luiz nos fala tantas vezes. A vida de oração, meus irmãos, não é passar as 24 horas do dia lendo o capítulo 28 do Evangelho, mas que as nossas ações, que as nossas exemplificações sejam, sim, uma extensão do Evangelho de nosso Senhor. Para que nós possamos, dessa maneira, transformar as nossas orações em trabalho e, ao mesmo tempo, santificar a oração do trabalho que fazemos. Tenhamos, portanto, a alegria que a nossa oração verdadeira seja o trabalho do nosso dia a dia, seja o trabalho da verdadeira felicidade. E assim, sentindo e pensando, profundamente agradecidos, só podemos então dizer: Senhor, faze, portanto, em mim a tua, que é a vontade da plenitude da felicidade. Que Jesus abençoe a todos os irmãos que aqui estamos e que a sua paz permaneça sempre em nossos corações.
o nosso agradecimento, a nossa gratidão ao Marcelo Rosa pela explanação, pelo estudo, pelas reflexões desta manhã. E encerramos assim esse nosso estudo de domingo, agradecendo a Deus, nosso Pai, a grande oportunidade. E, acima de tudo, Senhor, o tratamento que todos nós, de forma presencial ou assistindo virtualmente este trabalho, recebemos. Que saibamos aproveitar estas lições, colocando em prática em nossa mente e em nossos corações. Que nossas atitudes se modifiquem. E assim, Senhor, pedimos licença aos amigos espirituais, ao coordenador deste trabalho do Mundo Maior, para dar o mesmo por encerrado. Que assim seja. Um bom domingo a todos e até a próxima semana para mais um estudo.